Então, o que a gente tem que aprender, o que você pode aprender muito com esse capítulo desse podcast é, talvez se você puder anotar até, controle e influência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Imobiliárias em Foco, o podcast voltado à sua imobiliária, voltado a você, gestor de imobiliária. E hoje é o dia de mais um capítulo da série Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de gravar alguns episódios nos Estados Unidos, onde eu entrevistei uma contadora, uma empresa de contabilidade. Por quê? Porque uma das situações, se você tem um cliente para que você possa comprar um imóvel ou tem interesse nesse sentido nos Estados Unidos, você vai ter que pensar na questão de contabilidade. Então, eu entrevistei uma empresa de contabilidade, entrevistei uma imobiliária, entrevistei um corretor de imóveis, entrevistei a pessoa de financiamento imobiliário, para que a gente conseguisse entender, não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil, de como é que funciona esse processo e cada parte discutir um pouco mais, para que você, empresário do mercado imobiliário, da parte do mundo que for, possa entender um pouco mais disso. Então, hoje é mais uma série da questão Estados Unidos, é mais uma série, também, obviamente, do processo da tua gestão, mas focado um pouco mais na linha ali. Quero já agradecer aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, porque é com eles que, esse apoio que eles dão a nós, eles também dão um apoio ao seu imobiliário, porque eles acreditam no mercado imobiliário, eles acreditam em investir no seu negócio e nos apoiam aí nesse sentido. Maravilha? Vamos lá então, qual é o assunto que nós vamos falar hoje? O que a gente pode esperar em um futuro próximo? Eu gosto sempre de, quando a gente fala em futuro, eu gosto sempre de, quando a gente fala na sua imobiliária, no seu negócio, você sempre tem 3 coisas na cabeça, curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque se você não tiver um raciocínio de curto prazo, você não tem uma visão de faturamento, você não tem uma visão do dia a dia, mas você precisa ter uma percepção de médio e de longo prazo, até porque do que vem por aí. E por que não, a partir do momento que você tem uma atitude dentro dessa linha, e o que você faz para surfar essa onda, né? Porque que se fala muito em onda, em mercados, em marketing, em venda? Porque é como o mar. Vem uma nova onda, essa onda é diferente. O surfista que está na praia, ele tem que saber como pegar essa onda. E surfar a onda do negócio é isso mesmo. Então, que onda está vindo? Que onda vem? E como é que eu me posiciono para que eu possa surfar isso melhor dessa onda que vem se formando? Então, para que a gente possa pensar e o que esperar de um futuro próximo, nós temos que voltar um pouco para trás para entender o que vem. Então, vamos pegar um reflexo de 2023. O que aconteceu no mundo quando se fala em mercado imobiliário? Nós tivemos juros altos e então a previsão que se tinha que o juro baixasse não aconteceu. O juro veio cada vez subindo mais em 2023. Percebe-se claramente isso nos Estados Unidos, percebe-se claramente isso no Brasil, todos nós percebemos isso. Nós tivemos os governos interferindo no mercado. Nós percebemos interferências em Nova York, claramente. Nós percebemos interferências em Madrid, claramente. Percebemos, principalmente também em Orlando, na Flórida, isso interferindo no mercado como um todo. Para quem não percebeu, ou para quem não soube o que aconteceu, o caso de Madrid é um caso interessante, onde o aluguel anual ou o long term, então a partir de agora eu vou falar muito short term e long term. Short term, locação por temporada, long term, locação para que não fique anual ou não anual, para que a gente possa ter essa regra, eu e você, nesse sentido, ok? Então, quando a gente fala no long term, começaram a subir os preços demais, a ponto das pessoas saírem da cidade, a ponto das pessoas não quererem mais viver ali. Bom, dentro disso, porque, o que acontece? Porque o mercado imobiliário, no que se refere ao short term, começou a ter um resultado maior e não podemos esquecer que o proprietário, ele é o dono do imóvel, ele tem essa visão, o mercado mais aberto, as pessoas buscando, as pessoas querendo mais liberdade e querendo viver experiência. Então é muito importante que você entenda isso, né? Porque o que mudou no mercado imobiliário mundial? É a experiência.
a experiência do ser humano, o que o ser humano quis viver como experiência que refletiu no mercado, que alterou. Por isso que, quando eu falo em onda, no Brasil está vindo uma onda muito forte nesse sentido, que é importante a gente perceber, e também, obviamente, no mercado principalmente americano nessa visão, ok? Então, já em Nova York, nós percebemos no final de 2023, lá por novembro ou dezembro, alguns bloqueios onde o proprietário não podia alugar mais o imóvel inteiro, onde o proprietário tinha que alugar somente um quarto ou somente esse tipo de situação. E aí a gente percebe o quê? Essa insegurança no short term e automaticamente os hotéis, com isso pegando, porque os hotéis perderam o mercado. É isso que você também tem que entender. Obviamente, o sindicato de hotelaria, a união desses hotéis, perceberam que perderam o mercado. Por quê? Porque o ser humano cansou de ir para um hotel, tá aquele quartinho, o máximo que ele vai ter um café, e ele percebia através de uma alocação por temporada, vamos falar aí de Airbnb, uma experiência maior, onde ele tinha uma cafeteira para ele fazer o café que ele tinha lá uma frigideira se ele quisesse fritar uns ovos, quer dizer, ele começou a ter essa experiência nesse sentido. Então, com essa alteração do governo interferindo, refletiu uma série de coisas aonde teremos mais reflexo ainda daqui para frente. Tivemos também muitos problemas de captação. Você viveu isso, principalmente nos Estados Unidos, problemas de captação de imóvel, problemas de não conseguir captar o imóvel que você precisava, tanto no que se refere à venda para arquilocação também. E olha que interessante, aí foi ao contrário, foi um reflexo do Brasil que levou para os Estados Unidos. Por quê? Porque essa onda começou aqui. E não necessariamente você precisa perceber assim, olha, isso é obrigatório, no Brasil, por exemplo, é obrigatório que ocorra primeiro em São Paulo e depois vá se alastrar. Não. O epicentro do mercado imobiliário, de lançamento imobiliário, quando nós voltamos no tempo em 2011, 2012, não foi São Paulo, foi Nordeste. As grandes construtoras, quando abriram o capital, começaram a lançar muita coisa no Nordeste e o processo de venda com volume de corretores, creio que você lembra disso, como corretores transformando em coordenadores, então não tinha mais somente um gerente. Isso começou muito no Nordeste. Um dos primeiros lançamentos de que eu participei na época, para que você possa ter uma noção, foi no Maranhão, onde força de construtoras ou força de lançamentos movimentaram esse mercado como um todo. Então, no Nordeste a gente percebeu muito isso. Bom, outro problema, a independência do corretor. O corretor de imóveis ele começou a ficar mais independente. Independente de que sentido? De ele andar mais sozinho, de ele resolver as coisas sozinho. E nós vamos discutir um pouco para frente para que você possa entender. Principalmente porque um reflexo do mundo em geral, do aumento disparado de influenciadores digitais, de uma pseudo-autoridade, que eu vou explicar um pouco sobre isso para que você possa entender, para que aí sim você possa entender o que vem nesse futuro curto, médio prazo, curto, médio e longo prazo, para que você possa, obviamente, surfar e aproveitar essa onda. Ok? Bom, dentro disso, o que é importante a gente perceber? Então, o que vai se intensificar daqui em diante, né? O que a gente vai perceber, essas mudanças, essa concentração maior de atitudes daqui em diante. O jovem, cada vez mais, ele tem percebido que ele não consegue mais comprar imóvel. Então, o preço do imóvel cada vez maior para a compra, e o jovem chegando à conclusão, porque antigamente, que eu digo 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, existia uma escolha. Essa escolha era qual? Eu deixo de ter o meu carro para andar de Uber. Era uma escolha de viver o hoje. Dessa escolha de eu prefiro pagar aluguel do que comprar, o que se percebe hoje é o jovem tendo essa percepção de que ele não consegue mais comprar. Então, cada vez mais, nós vamos perceber, sim, um aumento da alocação nesse sentido. Por outro lado, não podemos tirar fora a questão do proprietário do imóvel. Ele quer mais receita, ele quer mais lucro, ele quer mais resultado. Então, a tendência desse proprietário também é ele estar meio camaleão. Eu tenho um imóvel que eu posso alugar no short term, como eu também posso alugar no long term.
Talvez você não concorde com isso que eu esteja te colocando, mas eu quero só te colocar uma situação. É porque então o Airbnb passou a ter long term. Isso já está no Brasil, isso já está nos Estados Unidos, porque ele percebe de que o brasileiro teve muito isso no litoral, que a gente chama de aluguel de estudante, que não é para estudante, mas é uma terminologia que fala que eu alugo imóvel de março a novembro. A partir de novembro, eu passo a alugar por short term, quer dizer, por poucos dias, porque é a época do pico de volume de locação por temporada. A mesma situação é nos Estados Unidos. Então, o próprio Airbnb, a partir do momento que ele toma essa decisão, ele enxerga essa tendência de mercado. E você, como dono de imobiliária, tem que perceber isso. Você tem que ter essa visão para que você possa aproveitar isso. Dentro do governo, o governo querendo mexer na moradia, eu tenho uma pergunta para você. Se eu corto o Airbnb, se eu corto a locação por temporada, automaticamente vai aumentar o preço do hotel. Se vai aumentar o preço do hotel, automaticamente, eu aumentando a tarifa hoteleira, vai cair o turismo. Eu gosto sempre de exemplificar o seguinte, vamos imaginar que, por uma lei, decida-se que não vai ter mais Uber do dia para a noite. Teremos um grave problema, porque a população cresce, a população evolui. Então, hoje, muitos lugares, a grande maioria dos lugares, não está mais preparado para atender essa população somente de táxi. Então, o Airbnb, o Uber, ele é uma saída necessária hoje. Aí, quando nós vamos falar na questão da hotelaria, e o Airbnb é uma confusão entre moradia ou hotelaria, se voltar a ser somente hotel, a pergunta que eu faço é se nós conseguiremos atender. E se eu não consigo atender, eu subo o preço. Se eu subo o preço, cai turismo. Então, o prefeito de uma cidade, ele também está complicado para que ele tome essa decisão. A prova é o que? Ele tenta agradar a todos. Em alguns lugares, por exemplo, em Orlando, na Flórida, bom, eu não falei isso no início, mas eu tenho um escritório meu na Flórida, por essa razão também que eu tenho sempre que estar nos Estados Unidos. Então, em Orlando se percebe claramente de bairros somente para alocação por temporada, short term, como bairros para o long term. Já existe casos de rua, onde desse lado é alocação por temporada e desse lado a alocação long term, ou anual, ou seja lá o que for. Então, o governo tentando ajustar isso nesse sentido, porque ele precisa moradia, ele precisa preparar nesse sentido. Então, o que também é uma coisa que deve refletir é, nós tivemos no Brasil, e se isso ocorrer, é a maior prova que o Brasil pode interferir sim, e pode dar reflexo sim, nós tivemos um aumento muito grande de empresas de garantia do aluguel no Brasil. Então, não mais o seguro-fiança somente, e sim fiadores profissionais. Eu acredito, principalmente, se você pegar cidades como Boston, cidades como Nova York, cidades como Orlando, onde existe um grande volume de brasileiros morando, eu não sei se não começa uma onda de aprovação de garantia de aluguel através de garantidoras do Brasil. Eu acho que isso é um grande passo. E se você que estiver me ouvindo for de uma garantidora de aluguel e tiver interesse em conversar sobre Estados Unidos e como é que seria essa estruturação, me chama, acho que a gente pode conversar e eu percebo um mercado muito forte nesse sentido e percebo que isso deverá acontecer. Por quê? Porque nós passamos, voltando ao ano 2023, onde as garantidoras elas se ajustaram no mercado. Aumentou a inadimplência, mas eu me ajusto aqui, eu me controlo aqui, para que eu continue, sim, dentro do mercado. Então, a gente tem também no curto e médio prazo, uma proliferação de garantidoras de aluguel. E, obviamente, se eu vou pulverizar essas garantidoras, a garantidora vai ter que dar um diferencial, ela vai ter que dar um atendimento diferente, ela vai ter que fazer isso e automaticamente você que está me ouvindo de imobiliária acaba ganhando com isso. Outra coisa que vai se intensificar muito é a criação de criadores. A criação de criadores, na minha percepção, não tem volta. Por quê?
Não sou eu que digo isso, mas se você parar só para analisar comigo um pouquinho, Netflix, Prime Video, Paramount, Disney e mais uma série que eu não estou falando aqui, HBO e daí por diante, são hoje canais de streaming. Qual é o grande problema desse cara? O grande problema desse cara é simplesmente porque ele precisa de conteúdo. Se ele precisa de conteúdo, eu quero que você perceba o que eu vou te dizer agora, de que ele vai ter que seguir a regra de Alvin Toffler. Alvin Toffler escreveu um livro que vale muito a pena ler se você tiver interesse, que chama Terceira Onda. Então, Alvin Toffler fez um estudo onde ele pegou a era da agricultura, ele percebeu que saímos da era da agricultura, onde eu tinha uma pessoa que plantava milho, plantava soja, seja lá o que ela quisesse plantar ali, então ela ia plantar a hora que ela quisesse. Às 6 da manhã, 5, 7, 9 da manhã ele vinha para casa, tomava um café. E quando a gente entra na era industrial, ou seja, saindo dessa área da agricultura, o grande problema das indústrias era, ok, como é que eu faço para que essa pessoa entre no horário que eu quero na indústria? Como é que eu faço que essa pessoa saia da indústria no horário que eu quero? Aí surge a ideia, coloca o sino na escola. Então aí a gente tem o sino que toca na entrada, o sino que toca na hora do recreio, o sino que toca na saída. Quando essas pessoas crescerem, elas estarão prontas para isso. Então, dentro dessa visão de Alvin Toffler, ele nessa época ele não falava, obviamente, da inteligência artificial, mas ele já falava que a terceira onda que viria da comunicação, e nós já estamos na quarta, numa comunicação mais rápida, numa comunicação camaleão, ou tudo muda, ou tudo acontece. Então, dentro dessa visão, é óbvio que os canais de streaming precisam de criadores. Então, quando você vê o jovem tentando colocar conteúdo, fazendo conteúdo, todo mundo hoje pode ligar uma câmera e colocar um vídeo no Instagram, seja lá onde for, é obviamente por quê? Porque pela necessidade da criação de criadores, e isso vai ocorrer cada vez mais e vai refletir automaticamente, na minha percepção, na sua imobiliária. Nós já vamos falar sobre isso, você vai ver que as coisas se encaixam. Bom, por que temos tanto problema hoje? Por que a gente teve tanto problema de captação de imóveis no mundo? O que ocorreu? A dificuldade de uma imobiliária de ter imóvel à venda, a dificuldade de uma imobiliária de ter o imóvel à locação. Se você for pegar nos Estados Unidos hoje, o grande problema das imobiliárias, o grande problema que você, dono de imobiliária, aí nos Estados Unidos tem, é a captação de imóvel, que você sabe que a partir do momento que eu tenho imóvel, coloco no MLS, ok, eu coordeno tudo isso. É um pouco diferente no Brasil, porque no Brasil a captação ela não é exclusiva. Então, o Brasil não é que ele precisa se encaixar isso ou não, mas é uma situação na qual as imobiliárias, durante aí um processo de 6 a 10 anos, elas foram se adaptando a esse processo e hoje elas precisam ser rápidas, elas precisam estruturar nesse sentido. Cada vez mais, o que se enxerga nos Estados Unidos é o corretor sozinho. É o corretor aonde ele posta, ele grava o vídeo, ele faz a mini live dele, aonde não se enxerga a imobiliária participando disso. Aí eu te pergunto, eu queria que você se perguntasse, por que você aí nos Estados Unidos, a tua imobiliária tem essa dificuldade? Por que a moda nos Estados Unidos agora é pensar assim, poxa, não, o futuro é a imobiliária digital, não teremos a imobiliária física. Desculpa, mentira. Porque não é nada disso da questão do futuro. O problema é o quê? A partir do momento que eu não tenho mais o que oferecer na minha imobiliária para que eu possa atrair o corretor, porque se eu tinha a oferecer para ele a ligação, o volume de clientes ou imóvel, e eu não tenho mais isso, porque é ele que faz a comunicação, não é você? Então, será que não falta a tua imobiliária estruturar um pouco mais o processo de marketing, entender de que o algoritmo ele muda todo dia? Eu sinto muito. Então, o teu processo evolutivo, você vai ter que entender mais o comando e vale também, obviamente, aqui para imobiliários no Brasil, porque
teremos o reflexo no Brasil do que está acontecendo nos Estados Unidos. Pasme, muitas imobiliárias nos Estados Unidos, já em Boston, alguma coisa em Nova York, em Orlando muito isso, em Miami muito isso, onde, pasme, o corretor chega a ganhar 100% da comissão, onde a imobiliária, em vez dela ganhar comissão sobre a venda do imóvel, pasme, ela passa a cobrar uma taxa ou para elaborar o contrato, ou seja lá o que for. Por que que isso ocorre? Porque se eu sou sozinho, pense corretor sozinho versus comissão. Se eu entendo que tudo sou eu que faço, se eu entendo que cada vez mais sou eu que faço, mais eu vou achar o direito de ter comissão. Então eu quero que você pare para pensar de que por que que a imobiliária não vem sobrevivendo. Se você pegar qualquer franquia hoje imobiliária, por exemplo, uma franquia de um faturamento, eu diria até que médio, porque se você pegar o grande volume, porque é lógico que eu tenho algumas que faturam muito, mas uma franquia de faturamento médio de vendas no Brasil, por exemplo, nós estamos falando em 2 milhões de reais. Uma franquia média, uma imobiliária, não é nem franquia, uma imobiliária pequena para média nos Estados Unidos, não está conseguindo faturar em torno de $1 milhão mês. E se eu voltar para os 2 milhões de uma imobiliária no Brasil a 3% disso, são 60 mil reais de faturamento. A coisa que mais tem subido são os custos de uma empresa, são o custo da estrutura. É o custo, obviamente, do teu prolabore. Como é que eu provo isso? Uma criança, se você tem um filho de 4 anos, ela está pagando mais caro a escola do que seria uma faculdade. Então, tudo isso leva a gente a ter uma percepção de que o futuro, do que a próxima onda é o que você vai fazer com a imagem da sua imobiliária, para que você possa atrair mais corretores e não ser mais aquela imobiliária que eu percebo cada vez mais é o quê? Então, aquela imobiliária nos Estados Unidos, onde aparece muito o dono fazendo lá a filmagem de oferta de imóvel, porque a parceria dele fazer com imobiliárias brasileiras, que ele dá um comissionamento que a grande maioria das imobiliárias no Brasil não quer esse comissionamento porque acham baixo, e aí esse dono dessa imobiliária nos Estados Unidos acaba percebendo que ele que tem que fazer a venda. Então, será que ele é um empresário do mercado onde tem vários corretores? Ou ele tem uma sede e mais ele está trabalhando para que faça essa parceria ou não? Vale lembrar também que os roadshow, ou essa oferta, ou as palestras vindo de brasileiros que têm imobiliária ou corretores nos Estados Unidos, vindo fazer palestra no Brasil para levar o cliente brasileiro, isso está cansando. Isso já não está funcionando tanto mais, isso já não está gerando resultado. Qual será o caminho, então? Será o caminho da parceria com as imobiliárias? Será o caminho da reestruturação? Eu escrevi um livro há muito tempo atrás, que chama-se União Faz a Venda, onde eu defendi a tese, esse livro talvez eu tenha lançado ele há 20 anos, onde naquela época estava começando a proliferar os corretores autônomos. E eu não acredito nisso, eu não acredito nessa autonomia, entre aspas, do corretor. Eu acredito que a imobiliária entra com a estrutura dela, ela entra com o suporte e o corretor com o talento. Com o advento das mídias digitais, com o advento da questão aí do criador de conteúdo, essa coisa se inverteu um pouco e voltou a essa moda novamente. Então, eu até honestamente, a convite de uma editora, eu estou reescrevendo esse livro num momento mais moderno, óbvio, que vai falar um pouco sobre essa questão da nova união entre o corretor e a imobiliária, que é aquilo que eu acredito nesse sentido. Então, quando a gente fala dessa pseudo-autoridade, só para a gente entender, porque a moda hoje é o ter autoridade. Eu sempre gosto de dizer de que autoridade qualquer criança tem. Eu posso visitar um casal de amigos e eles terem uma criança, o filhinho, poxa, super inteligente, faz conta de cabeça. Nossa, que menino, que autoridade ele tem. Hoje você assiste um TikTok, você assiste Instagram, você vê crianças inteligentes. Isso é autoridade, mas não é credibilidade. Hoje, o grande problema das imobiliárias é que elas têm a credibilidade
e perderam a autoridade. O grande problema é que muitos corretores, sem a credibilidade, passaram a ter autoridade. Não estou falando de todos, estou falando de alguns casos. Então, qual é o caminho da sua imobiliária nessa nova onda? O que você deve fazer para que você possa ter mais sucesso e tomar conta novamente desse mercado? Porque, afinal de contas, se você chegou onde você chegou, bobo você não é. Se você chegou onde chegou, a estrutura você tem, sua imobiliária tem peso, sim. Então, isso são coisas que nós temos que pensar. Confesso para você que eu também tenho esse problema. Porque eu não posso, eu tenho um problema que nós estamos alterando uma série de situações minhas, porque eu geralmente, se eu estou numa cidade, eu não posso dizer que eu estou na imobiliária tal. Por quê? Que para mim seria interessante. O quanto mais eu aparecer nas mídias sociais, olha, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, e eu viajo quase que todo dia, eu estou em alguma cidade desse mundo aí. Então, para mim seria... Eu perco divulgando isso, mas onde é que eu ganho? Eu ganho por não divulgar para eu proteger o meu cliente. Você imagina que eu estou numa cidade Y e digo, estou aqui no meu cliente e tal. O concorrente dele, se me conhece, vai falar, poxa, preciso me preparar porque esse cara é atendido pelo Rosalvo. Então, eu acabo tentando proteger o cliente nesse sentido. Mas eu concordo com você, eu quero também que você entenda que aí eu tenho um grave problema de eu precisar estruturar um pouco mais essa autoridade minha de mostrar aonde eu estou, mas eu preciso ver de uma maneira que eu não prejudique o todo. Que é a mesma situação que você tem. Como dono de imobiliária, o que você deve fazer. E nós vamos falar alguma coisa sobre isso ainda nesse podcast, que eu acho que qual seria a solução para você, ok? Dentro disso, dentro dessa onda, a pergunta é se juros podem baixar. Eu diria que sim, claramente. Por quê? Porque os governos, tanto brasileiro, como americano, como português, ele precisa estruturar e ele precisa, não me leve a mal, ganhar as pessoas. Ele precisa trazer o povo para ele. E uma das maneiras é mexer no mercado imobiliário através do juro. Porque se eu baixo o juro, eu vendo mais. Se eu vendo mais, se constrói mais. Se constrói mais, obviamente eu vou ter mais contratação de pessoas. Então eu acredito que isso pode sim baixar juros. E existe aí para você que trabalha nos Estados Unidos um grande volume sim de brasileiros esperando o momento para compra de imóvel baseado no que subiu de juros. Então, se os juros deve baixar, e é o que eu acredito que deve acontecer num futuro a médio prazo, eu acho que vai existir, sim, uma janela de oportunidade aí, por isso que eu defendo que 2024 ele é um ano altamente positivo, que vão surgir várias janelas de oportunidades aí. Para isso, eu diria que os seus caminhos para que você possa ter mais sucesso aproveitando a onda nesse curto, médio e longo prazo é que você consiga claramente entender qual a diferença de custo e despesa. Então, você entendeu o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento. Quando você faz um investimento de marketing, principalmente digital, eu creio que você já percebeu e já viu essa nomenclatura pelo retorno do investimento. Então, só para você entender, vamos imaginar que você colocou lá esses tapetes de limpar o pé na frente da sua imobiliária. Se isso não te traz retorno, isso é uma despesa, isso não é um custo. Eu estar tomando uma água numa caneca onde eu tenho a logo aqui no meu podcast, isso não é uma despesa, é um custo, porque isso está aparecendo minha logo, isso está divulgando isso vai gerar um resultado. Então, a tendência é que você comece a perceber o que é custo, porque o custo vai te gerar resultado, e o que é despesa que não vai te gerar resultado. Ou seja, indicadores, 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 você vai ter que ter isso. Percebe-se uma mudança de cobrança de metas. Não mais a meta de atingir um objetivo de venda, mas uma meta de atingir o objetivo do que a pessoa precisa fazer. A meta dela é fazer isso. Se ela fizer isso, com certeza ela vai vender. A meta dela é fazer tal coisa. Se ela fazer tal coisa,
automaticamente o cliente vai ser melhor atendido, ela vai alugar mais imóvel. Então, o que se percebe é a meta sobre o comportamento. Porque sem comportamento eu não vou ter meta cumprida. Então, o que eu preciso é que eu tenha uma meta sobre o comportamento do meu funcionário. Como é que vai estruturar isso da pessoa que está comigo? A partir do momento que eu consigo entender essas metas e a partir do momento que eu tenho as métricas, quais são os indicadores que eu tenho, eu creio e tenho certeza de que você vai ter resultado nesse sentido. Você vai ter base nesse sentido. Voltando a falar da questão do videomaker, eu acho que isso é o novo normal. Quer dizer, por quê? Porque hoje em dia é necessário você fazer muitas vezes o que você não gosta para que você tenha o resultado que você quer. Então, se você não é acostumado a produzir vídeos, isso você deixou para o seu time, que você tem vergonha disso, eu acho que você vai ter que fazer. Eu vi também muitos donos de imobiliária num processo de contratar videomaker, de perceber essa questão de vídeo, mas se vendendo a imagem dele. Eu não estou discutindo a sua imagem como dono. Eu estou discutindo a sua imagem como a corporação. Estou discutindo a sua imagem como imobiliária, para que o cliente perceba a sua imobiliária de qualidade, para que os corretores, que são os seus clientes internos, perceba também a qualidade da sua imobiliária. Na época de 2011 e 2012, na alteração dos processos dos sites, eu falava muito sobre uma questão que vai se encaixar nisso, que era a transformação do site 2.0 e 3.0. O site, ele começou com o quê? Você entrava num site de uma empresa para quê? Para baixar o manual de uso de um equipamento, de quem somos, era o que tinha no site. Depois começaram a se evoluir esse site até a época do e-commerce, onde se vende através do site. Então, nessa época, eu coloquei muito para as imobiliárias que ela tinha que, dentro do site dela, atingir alguns clientes. Número 1, o cliente de compra de imóvel, óbvio. Número 2, o cliente que tem o imóvel para vender. Número 3, os construtores. Porque se eu estou falando que o boom aconteceu muito no Nordeste brasileiro, muito no Norte do Brasil, muito em outras regiões, o construtor, quando ia para lá, ele ia pesquisar as imobiliárias. E qual imobiliária que eu vou contratar? E ela não tinha nada no site voltado para esse construtor. Então é o que eu defendi a tese que deveria ser feito isso. Defendi a tese também que eu tinha que ter algo para o meu corretor. Pode notar, você nos Estados Unidos, muitas vezes o corretor ele tem se atraído um pouco mais por tal imobiliária, em razão, às vezes, ou de curso ou conteúdos que tem para o corretor, mas que é a única coisa que está atraindo ele. Porque talvez, eu não estou julgando você, eu estou tentando ajudar você. Talvez o grande erro do processo do gestor de imobiliário americano, o brasileiro nos Estados Unidos, é de que ele acabou deixando o corretor crescer a imagem dele através, obviamente, da criação da autoridade e esqueceu de alimentar a autoridade da sua imobiliária. Então, na minha percepção, não sei se faz sentido para você esse contexto, eu acredito que seja uma coisa que você vai ter que avaliar para que você possa alterar. Por quê? A coisa que mais o Covid nos ensinou no passado foram só duas coisas. Porque o controle e influência, se você não tem, só te cabe reagir. Então, se eu não tenho um controle sobre uma doença, se eu não tenho uma influência sobre uma doença, se eu não tenho nada, eu só tenho que reagir. Eu só tenho que ter a reação. Não vou trabalhar, fique em casa, porque eu não tenho o que fazer. Então, as pessoas tiveram que se adaptar por culpa de não ter o controle da doença, por culpa de não conseguir influenciar. Eu estou pegando para jogar essas duas palavras para a sua empresa. Se você, na sua imobiliária, não tem o controle, se você, na sua imobiliária, não tem a influência, eu não me leve a mal, só vai caber você a reagir, tá? Você ter a reação.
Então, a ação é quando eu tomo atitude. A reação é de algo que vem, eu vou reagir, eu vou fazer uma ação baseada nisso. Às vezes você vê uma criança no estádio fazendo um sinal de palavrão que ela nem sabe o que quer dizer isso. Ela está reagindo, ela está imitando os adultos que estão fazendo esse sinal. Então ela está reagindo, ela não está tendo essa atitude, ela não está fazendo essa ação. Então o que a gente tem que aprender, o que você pode aprender muito com esse capítulo desse podcast é, talvez se você puder anotar até, controle e influência. Você não tem o que sobra para você, o que cabe a você, né? Reagir, ou seja, a reação. Então, o que eu preciso fazer? Como é que eu passo a ter o controle? Como é que eu passo a ter a influência para que eu não tenha a reação? Maravilha? Eu espero que eu tenha elucidado você, eu espero que eu tenha auxiliado você, espero que tenha conseguido perceber muitos brasileiros hoje nos Estados Unidos que nós já sabemos, né, que não foge à sua luta, brasileiros batalhadores nesse mundo todo. Eu tive a oportunidade de agora, no ano passado, o ano 2023, receber um prêmio de reconhecimento do meu trabalho Top of Business na Europa. E quando eu tive no palco recebendo, eu falava que o brasileiro é aquele cara que não desiste nunca. E você, dono de imobiliária nos Estados Unidos, você cleaning nos Estados Unidos, você property manager nos Estados Unidos, eu sei que você não desiste nunca, mas eu acho que nós teremos várias janelas de oportunidade para 2024. Estou falando muito a você dos Estados Unidos, principalmente pela questão dessa série voltada para lá. E a você, empresário do mercado imobiliário brasileiro, também é importante que você perceba isso e de como que você vai estruturar, obviamente, para que você cresça mais. Maravilha? Volto a dizer, caso você tenha alguma sugestão de matérias, de assuntos, alguém que você gostaria que eu entrevistasse, entra no meu Instagram, @RosalvoBarreto, faça a sua pergunta, faça a colocação, sugira o que você quer nesse podcast, que afinal esse podcast é voltado a um público só, muito específico, a sua imobiliária, a você dono de imobiliária, a você dono de imobiliária e a você gestor de uma imobiliária. Maravilha? Sucesso, muita prosperidade, felicidades e vamos aproveitar a nova onda.